Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Procast, o podcast do Grupo ProScore. E hoje com um convidado especialíssimo, Luiz com Z, Fernando Borges, ganhador do último Score Award na versão acadêmica. Mais do que eu falar sobre ele, quero fazer uma breve introdução para que ele possa efetivamente se apresentar. Tem uma vasta experiência em ciência, né, e pesquisa da neurociência, da neurotecnologia. É também CEO da Cortex Corp, que a gente vai falar novidade nesse episódio aqui com vocês. E também é um inovador usando a realidade virtual na vacinação do SUS, né, a vacinação infantil, que eu quero que você comente. Muito bem-vindo, Luiz. Ainda bem que deu certo a nossa gravação hoje. Vocês não sabem qual foi a luta de combinar as nossas agendas aqui, dois ocupados ou desocupados, talvez, né? Enfim, gostaria que você apresentasse, deixasse as redes sociais também para os nossos ouvintes e seguidores aqui, para conhecer mais do seu trabalho. Perfeito, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo reconhecimento com o Score Award, muito obrigado pela paciência na conciliação das agendas, né? É sempre um prazer falar sobre tecnologia, sobre neurociência e, sobretudo, aqueles assuntos que eu sou muito obcecado por, desde cedo, engenharia biomédica e qual que é o papel da tecnologia na saúde das pessoas. Como que isso pode resolver diversos problemas na saúde das pessoas e no dia a dia das pessoas. Eu divulgo neurotecnologia há alguns meses no Instagram. Foi uma grata surpresa quando em menos de 2 meses o perfil alcançou mais de 100 mil seguidores nesse meio tempo. Um perfil dedicado somente a falar sobre neurotecnologia, ou seja, como que você pode reunir eletrônica, inteligência artificial, machine learning, para você fazer um computador ler pensamentos. Você controlar um jogo de videogame com o seu pensamento e como que em breve você vai ser capaz de fazer isso na sua própria casa com um kit que nós estamos preparando especialmente para quem quiser e for interessado nessa área do mesmo jeito que eu. O perfil do Instagram é o @Luiz com Z, FS Borges. Então, Luiz com Z, FS Borges. Muito bom, muito bom. Eu já tenho um monte de pergunta, muitas vezes eu acabo escapando do roteiro aqui, é normal, mas eu quero começar com essa aqui, preciosidade, o troféu que você ganhou, o reconhecimento, né, no Score Summit do ano passado, o Score Award na categoria acadêmica. Queria que você contasse um pouquinho desse projeto do Cortex Search, efetivamente, né, o que realmente te levou a pesquisar sobre isso, acho que o que motivou a se aprofundar. Eu sei que você tem mais de 60 prêmios, mas o nosso é o mais importante, é o mais bonito. Você também se inscreva no Score Award desse ano de 2024, aniversário de 5 anos do Score Summit. Queria que você falasse um pouquinho desse projeto. Não, o troféu é super lindo. Parabéns para quem fez o design. Eu gostei, muito gostei bom, muito. né? O projeto Cortex Search, ele é uma iniciativa da Cortex Lab, que é uma divisão de pesquisa da Cortex Corp. O Cortex Search ele tem por objetivo criar uma ferramenta, criar um método ou uma técnica para você detectar responsividade em pessoas que foram consideradas em coma ou estado vegetativo. Tá bom. O método que você usa nos dias de hoje para você decidir se uma pessoa está consciente ou não é puramente arbitrário do ponto de vista de percepção do médico sobre reações que o paciente está tendo. Então, você chega no hospital, acidentado, o médico vai lá e vai falar, olha, se você estiver me ouvindo, faz tal coisa, tenta abrir e fechar seus olhos, aí faz outros testes que são mais de reações automáticas. De acordo com a interpretação que é subjetiva ao médico, subjetiva à estafa mental de várias horas de trabalho ou coisas do tipo, ele vai caindo nessa escala, chamada escala de coma de Glasgow, tem outras escalas como escala de sedação de Ras, por exemplo, que faz com que a pessoa seja considerada em coma ou estado vegetativo, sem necessariamente você investigar aquilo que dá a origem para sua responsividade, que é a atividade cerebral. O quem você é. E aí tem uma discussão gigantesca, mas eu tenho esse viés. Quem você é, aquilo que você ama, aquilo que você odeia, as suas melhores memórias, os seus piores traumas, estão armazenados no seu cérebro. Então,
algumas pesquisas em neurociência usando neuroimagem, naquelas máquinas de ressonância magnética funcional, já demonstraram que pessoas consideradas em coma e estado vegetativo conseguem modular a sua atividade cerebral para responder perguntas. O que é isso? Você pede... Responder a estímulos diversos, perguntas Exato. e estímulos. Como que funciona isso? Você coloca essas pessoas nessa máquina, que ela mede circulação sanguínea no cérebro, consumo de oxigênio, e você fala para a pessoa, se você estiver me ouvindo, imagina a pessoa completamente paralisada. Se você estiver me ouvindo, eu quero que você imagine que você está jogando tênis para responder sim para uma pergunta e que você está andando ao redor da sua casa para você responder não. Pode parecer maluquice. A perna mexe. Pode parecer maluquice do ponto de vista né, geral. Mas a neurociência, isso tem uma base muito simples. Quando você imagina que está jogando tênis, você ativa o córtex motor, que está concentrado mais ou menos nessa faixa aqui entre as orelhas. Quando você imagina que está andando ao redor da sua casa, você ativa o córtex parietal, que é... Então são duas partes. São duas partes diferentes. Então, quando é uma coisa tênis, acende aqui. Quando é andar ao redor da casa, acende aqui. Então, você realmente, tecnicamente, você está lendo pensamentos. É uma máquina gigantesca, ressonância magnética funcional, uma sala, e você está lendo pensamentos. Essa técnica não é utilizada, esse score não é utilizado nem nos maiores hospitais. O score mental do Brasil. Por quê? Falta uma técnica, falta uma tecnologia para você levar isso ao lado do leito da pessoa. E eu acredito que utilizando técnicas de monitoramento não invasivo, como eletroencefalograma, que é aquela toquinha que você coloca cheio de antenas na cabeça da pessoa, você consegue usar as técnicas mais avançadas de machine learning, de inteligência artificial, que são as mesmas usadas para reconhecer comandos de voz. Onda cerebral como se fosse uma onda de voz. Energia você usa a também. mesma técnica, você usa uma ondinha assim. Você usa a mesma técnica para reconhecer a onda cerebral. Então, esse é o projeto Cortex Search. E existe uma saga gigantesca para testes clínicos. Como é que a gente pode convencer por meio de... São os ritos comuns de pesquisa clínica. Você faz um plano de pesquisa, você submete para a plataforma Brasil, você tem que ter uma instituição clínica, mas essas coisas vão se resolvendo, né, com o tempo. Você já conseguiu aplicar em algum hospital? Ou, por exemplo, quando você faz a pesquisa falando aqui... Vamos aprender comigo, gente. Eu sou leiga também, mas sou muito curiosa e entusiasta por tendências... Exato. Por tendências emergentes. O princípio da ignorância é você supor que sabe tudo. E a sabedoria é curiosidade. Não, eu sou questionadora, continuo na adolescência. Mas voltando aqui... você comentou da ressonância magnética, que é um quarto, enfim. E, obviamente, seu estudo se baseou na leitura dentro dessa máquina. Isso. E você agora está até montando um kit, como você comentou, do Cortex Corp, para ver, né, essa democratização, essa melhor acessibilidade, para que a gente consiga ter acesso a uma leitura mais efetiva no paciente que está ali num leito, né? O kit em si, são duas coisas separadas. Tá bom. O kit é para parte educacional. Muito bom. Eu acredito, é uma coisa bem, é uma aposta muito grande, mas eu acredito que o Brasil tem uma chance gigantesca, graças à qualidade dos nossos desenvolvedores, das pessoas que pegam, fazem código, fazem front-end e fazem jogos, porque a gente tem uma comunidade de jogos gigantesca e muito boa, e o Brasil é referência no mundo de jogos. Eu realmente acredito que nós podemos ser capazes de liderar uma indústria de jogos controlados por sinais cerebrais, controlados por sinais neurais. A Meta já comprou uma startup desse tipo por $1 bilhão. O Snapchat já comprou, que chama Snap hoje, já comprou uma startup desse tipo por $500 milhão. E eu não vejo motivo pelo qual o brasileiro não seria capaz de criar alguma coisa assim, se tiver a ferramenta correta. E eu vou oferecer a ferramenta. Temos aqui o próximo unicórnio brasileiro, não é mesmo? Tomara. Se tornando CEO e já aí multimilionário. Pegando alguns conselhos seus, com certeza.
Vai ajudar. Ô Luiz, não, e é verdade, eu concordo com você que talvez através do processo educacional, como você bem disse, e muitas vezes o que eu chamo aqui de catequização, Isso. né? Ou seja, Isso. como que eu adapto essa tecnologia à minha realidade. Eu não estou falando só culturalmente no Brasil, você descobriu esse nicho do game, claro, tá realmente em ascendência, Sim. mas o jovem é uma esponja, né? Absorve o conhecimento mais fácil, tem essa capacidade de ser mais plástico, né? E não ser tão reativo. Sim. Eu digo que hoje Resistente. Exato, porque dentro vou colocar aqui dos meus ENTA, né? Da minha faixa etária, a gente acaba realmente trazendo um pensamento muito mais crítico em relação ao uso de certas tecnologias no nosso dia. Eu sou entusiasta, uso gadgets, uso uma série de coisas, mas trabalhando com dados há mais de 2 décadas, Sim. eu sei o quanto isso também gera o outro lado do oportunismo. Sim. Oportunidade existe, mas o oportunismo também. E olhando por essa perspectiva que você trouxe, né, do game e tudo mais, da catequização, é onde eu gostaria de entender um pouco, acho que até para o ouvinte que não conhece o seu trabalho, é um assunto super denso. A gente tem aqui o poder dentro do Procast, de certa forma, na ProScore, desmistificar certos paradigmas de forma leve e instrutiva. Eu sempre repito essa frase, porque não há nada que não possa ser explicado de forma simples. E se você não consegue explicar de forma simples, é porque você não entendeu de verdade. A única coisa que você está fazendo é decorando o termo para conseguir impressionar alguém. É o que eu brinco, é papagaio. É isso. Eu, à medida que eu pego quando eu vou... Agora estou na fase de contratação, né? Que é essencial. Explica como se você estivesse explicando para uma criança de 5 anos. Se a pessoa não consegue fugir de termo técnico, de jargão, é porque ela realmente só decorou o termo técnico. Exato. E não consegue entender a essência por trás daquilo, qual é o conceito. A aplicabilidade real, né? Porque o conceito ainda fica uma teoria. A aplicabilidade se consegue tangibilizar, Exato. né? Como que você resolveria tal problema? Exato. Como você me explica, né? Você sabe que eu participei da banca, né, do prêmio do ano passado, e o que foi curioso é que, apesar de termos aqui uma banca de especialistas, né, em algoritmos, data science, o seu projeto acadêmico foi o único que foi para o lado da saúde. A gente recebeu uma série de outros projetos de segurança da informação na visão acadêmica, sobre metrificação e gamificação do ensino. E o que foi curioso é que em nenhum momento isso gerou essa reatividade que eu disse, né? Essa resistência. Ao contrário, todo mundo foi muito a fundo no seu material para entender efetivamente as aplicabilidades que nós estamos comentando aqui e os ganhos perante a sociedade, porque a nossa categoria acadêmica ela tem essa visão, uma inscrição gratuita, e aqui eu vou aproveitar para fazer sim essa divulgação, porque muitas pessoas deixam de ser reconhecidas por achar que tem que investir, por achar, ou até por desconhecer prêmios, né, Luiz? E o nosso objetivo é trazer à luz essas iniciativas. Disso ainda, né, de reconhecimentos específicos para a área acadêmica, e eu aproveito a oportunidade para parabenizar a uma instituição, né, privada que decidiu abrir uma categoria de um prêmio acadêmico, né? Isso eu achei muito interessante, desde quando eu conheci a iniciativa. Foi a primeira vez que teve ano passado, né? Foi isso mesmo. O Score Summit ele foi idealizado por mim, é realizado pela empresa, mas sempre com uma visão muito mais neutra de discussão, independente de sermos uma entidade privada que ofertamos soluções granularizadas, personalizadas de dados para diversas empresas de portes e segmentos. O Score Award era ser um palco de conversa sortida de diferentes experiências, porque o que eu percebo hoje em dia é que todo público fala mais do mesmo para o mesmo público. Então, quando você vai em eventos... que você fala no evento é a pregação para os convertidos. Exato. E o evento, ele nasceu muito com essa visão de dar oportunidade para aqueles que talvez não tenham um grande orçamento. Mesmo dia no evento que você esteve conosco, né? É trazer outras, talvez, empresas incumbentes de mercado com soluções inovadoras que você desconhece. Sim. E não teve oportunidade de ver ainda.
ainda. E o Score Award nasceu nessa toada. Então, nós temos a versão, né, de iniciativa privada, que é uma versão paga. Essa categoria especificamente traz a motivação de empresas mais consolidadas. Mas como que eu uno a visão regulatória, sociedade e iniciativas privadas, eu vou colocar aqui de mercadológicas, dentro de um mesmo contexto? Sim. E por isso nasceu a iniciativa acadêmica. E quando nós nos falamos o ano passado, eu até me lembro, depois de entregar o prêmio a você, pegando o resgate da tua primeira resposta aqui, que você comentou sobre o teu projeto, né? Que é o que a pessoa que dá para você medir através, né, desse projeto do Score Neural. A gente até falou um pouquinho de alma, né? No final do evento, eu falei que bacana, porque o que me chamou muito a atenção do teu projeto é essa visão de que não é eu vou usar a expressão horrível aqui, não é uma matéria que não tem uma vivência por trás. O respeito do teu projeto era justamente isso. O que você é, né? E o quanto a gente pode filosofar disso, a gente fica aqui várias horas. Então, eu queria te perguntar, já nessa linha, como você enxerga que a tecnologia agrega à sociedade, né? Falando justamente da categoria acadêmica, do teu projeto, e mais ainda, como isso auxiliaria ou melhoraria a vida de pessoas que têm alguma debilidade, algum desafio, né, motor. Então, vamos começar por aí, que acho que já é uma boa base de contexto para quem está conosco. A tecnologia, como vários assuntos, infelizmente, em algumas arenas, principalmente nas arenas de discussão de eventos, de conferência de tecnologia ou até mesmo acadêmicas, ela virou um fla-flu. Infelizmente, parece que tudo aqui, principalmente aqui no Brasil, tem uma tendência de virar time A, time B. Você não tem espaço para diálogo, mas o que eu enxergo? Existe um grupo de pessoas que endeusa tecnologias. Ou seja, é a tecnologia pela tecnologia. Não é ela como um objetivo último que, no meu pensamento, na minha ideologia, no meu viés de ethos, é servidão ao ser humano. Para mim, a única tecnologia que vale a pena ser desenvolvida é aquela que existe como princípio de você reduzir sofrimento humano, que é o que não falta. Você olha em cada esquina, em cada casa, em cada hospital, o que não falta é sofrimento humano para ser reduzido. E a tecnologia tem um papel nisso porque ela tem o potencial de ser escalável. Você cria uma coisa e, se funcionar bem essa uma coisa, você fabrica em massa. Exato. Ou, se for um software, se for um score, você nem fabrica, você distribui. As pessoas fazem um download no celular. Às vezes você dá para combinar um modelo de negócio, dá para disponibilizar aquilo de forma gratuita. Então você tem um grupo de pessoas que endeusa a tecnologia, que a tecnologia é o ChatGPT, vai substituir todos os trabalhadores, que agora vai dominar a inteligência artificial, que todo mundo vai ficar desempregado. O endeusamento da tecnologia. E já existe a outra parte que vilifica isso, que acha que a ferramenta tecnológica, o artefato tecnológico, ele tem sobre si algum juízo de valor. Ele é ruim ou ele é bom nele mesmo. Eu fico assustado, o pessoal comenta no meu Instagram, nos meus posts, em que eu falo, por exemplo, sobre tecnologias de tradução de sinais cerebrais em palavras, na qual existe uma demonstração, você pode ver lá no Luiz com ZFS Borges, uma mulher com implante cerebral, que ela imagina uma frase que ela quer falar e o computador fala por ela. Isso, o pessoal começou a comentar. Isso daí o exército vai pegar. Isso aí o governo vai poder usar de formas nefastas. Eu falei, sabe o que pode ser usado de forma nefasta? Uma chave de fenda. Correto. Uma chave de fenda. A chave de fenda pode ser utilizada para você apertar um parafuso para construir um aparelho médico que vai salvar milhões de vidas. Ela pode ser utilizada para acabar com uma vida. Então, o que eu enxergo, o papel da tecnologia, está bem entre esses dois grandes grupos, essa dicotomia entre a tecnologia é a única artefato que vai nos salvar, a tecnologia é a única esperança da humanidade, ou seja, a tecnologia pela tecnologia,
né, os profetas da tecnologia. Eu ia usar essa expressão. Exato. E a outra parte é, não, quem demoniza a chave de fenda. Quem olha para a chave de fenda e fala, não, isso daqui tem uma ponta, essa ponta é perigosa, não faz nada. Então, eu enxergo que o papel da tecnologia é você reduzir sofrimento humano de forma escalável. A forma que eu escolhi para fazer isso, dedicar minha vida inteira para isso, são tecnologias de diagnóstico, tecnologias de reabilitação, de terapia, tratamento e melhoria de funções cognitivas. Eu quero dedicar minha vida e, de acordo com o anúncio que eu vou fazer grandioso em breve, não posso falar no ar. Aguardem. Não posso falar no ar, mas depois eu te conto também com exclusividade. Estou mais perto que nunca de iniciar essa jornada de forma profissional. Muito com uma parceria com uma grande instituição que tem a ver exatamente com esse ethos. Uma coisa que também eu não conhecia, talvez tão perto assim, ou tão fortemente desse jeito, era qual é o valor ou qual é o impacto de você estar em organizações ou em contato com pessoas que compartilham intimamente dos seus valores, a sua visão de mundo. Se você encontrar habilidades técnicas complementares de pessoas que têm valores e mesmo propósito, não tem quem para. E você falou algo muito pertinente, porque essa consciência sobre valores, background, é tão importante. A gente fala num mundo de sustentabilidade, a gente fala num mundo de ESG, que se preocupa não só com a visão do meio ambiente, de toda essa questão muito de uso pró-sociedade. Você comentou muito bem que a tecnologia ela tem um papel de serviço, ela não tem um papel de mando. E as pessoas confundem o papel efetivo de onde ela pode ser apresentada. E esse propósito, hoje até para as novas gerações, até parabéns pelo crescimento do seu Instagram, porque só aconteceu essa, talvez, viralização do teu perfil justamente porque você mostra os valores no teu perfil. Isso. E a sociedade tem sido despertada com isso. Então, pessoas que procuram empresas para trabalhar, que correspondam com os mesmos princípios, visão, missão, valores, parceiros de negócio. E isso, hoje em dia, está escasso. Primeiro, porque as pessoas não têm consciência. Segundo, porque existe uma vergonha de se falar qual é o seu valor, qual é o seu princípio, porque dentro dessa ética de polarização, que existe, eu falar que não gosto do rosa é interpretado que... Automaticamente eu adoro o azul. Não, e outra coisa, pior, é que eu não gosto do rosa, portanto odeio todas as pessoas que gostam do rosa. É horrível isso. Isso é insano. Isso é insano. Realmente é um fenômeno social interessante. Se você não é Palmeiras, automaticamente você odeia todos os palmeirenses e automaticamente você é corintiano. Exato. Que é o rival principal do Palmeiras. Isso é insano. E esse fenômeno que você discutiu sobre as organizações com valor, é algo que eu estava discutindo bem recentemente, que é tudo um fenômeno que, na minha opinião, ou o que eu acredito, é que deriva do momento econômico. Você vê de um momento econômico que a geração dos meus pais, eu tenho 26 anos, acabei de fazer agora em maio. Parabéns. Obrigado. 26ª translação da Dor na Terra, bem sucedida. Mas a geração dos meus pais, principalmente da onde eu vim, numa cidade chamada Aquidauana, no interior do estado de Mato Grosso do Sul, ela não teve escolha de... A minha mãe, meu pai, obviamente, eu conheço muito bem, eles são pessoas que tiveram sorte de conseguirem trabalhar ambos isso. Minha mãe é professora de primário, aposentado, meu pai é bombeiro. Os dois conseguiram trabalhar em empresas, em organizações e principalmente com profissões que tinham a ver com os valores pessoais deles dois. Agora, a geração dos meus pais... Para frente. Não teve chance, muitas vezes, de escolher. Era ou eu preciso trabalhar, eu preciso aguentar tudo aquilo que o meu chefe vai fazer comigo, toda a sorte de abuso moral, toda a sorte de infelicidade no trabalho, porque eu preciso me sustentar. Isso gerou vários núcleos familiares que têm hoje a chance de criar a geração, que daí a geração Z, geração isso, geração aquilo, mas não importa.
No frigir dos ovos é a geração que tem o poder de simplesmente falar, não vou aguentar isso e vou voltar para casa dos meus pais. Os meus pais não tinham casa para voltar. O meu pai e minha mãe não tinham para onde recorrer. Eles precisavam realmente suportar toda a sorte de abuso no trabalho, De excessos, de excessos no que era trabalho, super normal, que né? era super normal. Então, uma coisa que, mas isso é certo, isso é errado, essa geração do mimimi é geração. Você como empregador, você como pessoa que vai contratar profissionais dessa geração, precisa estar preparado para enfrentar esse tipo de comportamento. Essa é uma visão assertiva, uma visão pragmática sobre a realidade. Você vai lidar com uma geração de pessoas que, no momento em que elas verem que os seus direitos, ou no momento em que ela vê que os seus valores não estão sendo respeitados ou não estão condizentes com a organização, não vai pensar duas vezes antes de voltar para casa dos pais. E a gente vai poder usar seu kit para fazer essa leitura do futuro? Já estamos com uma bola de cristal, Luiz? Como é que é? Porque você está no processo seletivo e aqui é assim. Vou trocando figurinhas como, obviamente, empregador e mais do que isso, como líder, uma pessoa que tem a preocupação de inspirar e deixar legado, que é o que eu vejo realmente no meu papel enquanto não só sócia fundadora, como CEO de um grupo de empresas. Existe uma expectativa muito desalinhada em relação à curva do tempo, né? Então, eu gostaria de que o seu kit fizesse isso no processo seletivo, falar qual a sua expectativa para 2 meses, não é nem 5 anos a pergunta. Sim. A resposta para isso é muito mais simples. A resposta, pegando o gancho daquela primeira pergunta, nem está na tecnologia, está na psicologia. É isso. Está em você conseguir, de um jeito ou de outro, quebrar aquela... Toda relação começa com a lua de mel. Todo tipo de relação, seja relação profissional, seja amizade, relação de amorosa. amizade ou amorosa. Sempre começa com as duas partes da relação. Espiritual também. Exato. Começa com as duas partes da relação expondo aquilo que tem de melhor. Então, se fosse você, uma coisa que eu faria se tivesse mais recursos é contratar alguma profissional da psicologia. A gente tem aqui. Perfeito. Para poder investigar isso mais a fundo. Mas qual que foi a minha ideia com o kit? A questão do kit de neurociência e o aparelho que chama o Mini Axon. A ideia que eu tive... Omni Axon. Já ia falar errado. Todos sim, e Axon de axônio, né? Então, muito bom. Mini Axon. Foi muito simples. Quando eu falava das coisas que eu era obcecado por neurotecnologia, interface cérebro-máquina, controle de jogos, de artefatos robóticos com ondas cerebrais, em geral pensava que eu estava... louco. E você é super jovem, Luiz. Eu fico imaginando teu círculo de amigos. Falando cerveja, vamos tomar uma cerveja. E como é que tá a sinapse? Como é que foi essa... Não, é bem interessante. Mas sobre isso, o principal preciso ganhar dinheiro de alguma forma, preciso me sustentar de alguma forma, apesar de eu nunca ter tido esse tipo de cobrança por parte da minha mãe, que me criou. Eu não quero voltar para casa dos meus pais, eu quero ter meu patrimônio e minha vida. Só que, imagina, fazer neurotecnologia no Brasil. De repente, uns 3 anos para cá, 5 anos para trás, os homens mais ricos do mundo, Mark Zuckerberg, Elon Musk e vários outros fundos de investimento Bill Gates. começaram a investir em neurotecnologia. Ou seja, eu acredito que eu tive a grande sorte, ou karma, ou o que for, de ser obcecado por um campo que hoje vai despontar, que eu estou dizendo, como o próximo ChatGPT. Vai ser a próxima moda daqui a 5 anos, você falar de neurotecnologia. Mas no Brasil você não tem mercado para isso. O desincentivo financeiro. Não sei o que lá, que fazer hardware no Brasil. Você vai fazer hardware? Você vai fazer aparelhinho de eletrônica no Brasil? Não, que você tá louco. O pessoal não se esquece que grandes indústrias hoje no Brasil, como por exemplo a indústria de celulose, a indústria de papel, que é uma das maiores do mundo, vai ser feita agora no Mato Grosso do Sul, uma das maiores fábricas, se não a maior fábrica de celulose do mundo, não existia. Foram pessoas com visão que vieram para cá, decidiram que ia fazer isso e fizeram. Então, para finalizar, a minha visão com a Cortex Corp foi muito simples. Nós precisamos ter uma divisão que vai ensinar
que é a neurotecnologia, como que você pode traduzir sinais cerebrais, sinais musculares em comandos, o que você pode fazer com isso, como fazer isso, disponibilizando o equipamento mais barato e com as maiores potencialidades no mercado para você fazer isso. O Omni Axon vai custar R$3.900 aí por volta, o concorrente custa R$10.000 e se você for importar certinho para o Brasil seria seria R$15.000. Ou seja, mais barato que um celular potente. Exato. De um smart device. Você vai ter um aparelho, bateria sem fio, capaz de capturar 8 sinais cerebrais, musculares, oculares de lambuja cardíacos. Maior causa de morte no mundo são doenças do coração. Se você começar... E agora até numa faixa etária mais jovem. Até numa faixa etária mais jovem. Ninguém está escapando. Então, a maior causa uma das maiores causas de morte no mundo são doenças cardiovasculares. Imagina só você incentivar uma geração que vai utilizar mecanismos de machine learning para você prever condições do coração antes delas acontecerem. Só que para isso você precisa de ferramenta. Você precisa entregar para as pessoas uma ferramenta de estudo, uma ferramenta que elas vão conseguir usar, brincar com ela em casa. E é isso que eu vou fazer. E que vai gerar métricas que no fim do dia são scores para que a pessoa possa se aprimorar e ter mais autoconsciência de si próprio. Então o Omni Axon e a Cortex Learn têm esse objetivo, ensino. Depois disso, o Cortex Lab. Vamos fazer pesquisas como o Cortex Search. Será que dá para fazer uma pessoa como se comunicar? Será que dá para fazer uma pessoa paralisada andar novamente? Será que dá para fazer uma pessoa que nunca andou? E aqui eu dou um spoiler e uma dica. Será que dá para fazer uma pessoa que nunca andou desenvolver a habilidade de andar como interface cérebro-máquina? E se alguma dessas tecnologias desenvolvidas no Cortex Lab, que é a divisão de pesquisa, tiver algum potencial de mercado, a Cortex Corp vai trazer... Vira uma patente. Exato. Então, essa foi a visão por trás da Cortex Corp. Vamos ensinar, vamos pesquisar para desenvolver tecnologias novas e se alguma tecnologia nova tiver potencial de mercado, vamos comercializar. Mas é isso, Luiz, você conseguiu, acho que baseado nos seus desafios, sejam eles pessoais e profissionais, porque você não está só atrás, não tem conta para pagar, o boleto chega até para o Luiz com Z. Mas o ponto, eu entendo muito isso quando a gente está, principalmente, né, querendo empreender, como que eu uno paixão e ganho de dinheiro, que foi inclusive o tema do último episódio, que acompanhe também no nosso YouTube, ProScore.oficial, lá tem a trilha do Procast, que falamos sobre isso, sobre essa questão do jornada, da carreira, de como me tornar realizado com valores, princípios. E é bacana entender o quanto você amadureceu da ciência, ou seja, da teoria para o pragmatismo corporativo e como você combinou e amadurecendo a Cortex, que saiu da Search, foi para a Lab, que está indo para a Corp, um jeito de monetizar o teu sonho, né? E se realizar. Exato. E que hoje, infelizmente no Brasil, monetizar sonho em alguns círculos pode parecer palavrão. É piada. Exato. Mas piada. De novo, eu me considero uma pessoa muito pragmática. Mas a sociedade, mas o sistema, não sei o que lá. É assim. E você precisa sobreviver nesse sistema, você precisa sobreviver nessa sociedade. Você pode questionar o status quo, mas não se rebelar ao status quo, porque no fim das contas, você vive... Exato. O prejudicado vai ser você. Então, uma das maiores dicas que eu dou, se é que eu posso dar alguma dica de carreira aos 26 anos de idade, mas o pessoal que está entrando no ensino médio, grande parte das pessoas do meu perfil vem me contatar no direct, eu respondo todas as mensagens que eu consigo, sem problema algum. Pode me contatar, pode me perguntar coisas, mas uma das grandes dilemas que eu recebo é do pessoal que está saindo do ensino médio. E está naquela fase tenebrosa, que para mim foi tenebrosa do sair do ensino médio. O que eu vou fazer na vida? O que eu vou fazer agora? Para onde que eu vou? Qual faculdade que eu vou fazer? E uma das maiores dicas que eu sempre dou, que vale para tudo, até se você não quiser fazer faculdade, e aí por sua conta e risco, mas se você não quiser fazer, é o seguinte: muito cuidado com as carreiras paralelas. Ou seja, não, seu sonho é fazer neurotecnologia? Não, mas veja bem,
né? Engenharia É o seguinte, química. que tal você fazer o seguinte? Que tal você fazer primeiro uma coisa que dá dinheiro? Faz lá uma consultoria, vai trabalhar numa consultoria, não tenho nada contra consultoria, mas se não for aquilo que você realmente gosta, mas é a dica de engenheiro, né? Vai trabalhar num banco primeiro, vai fazer alguma coisa que dá dinheiro e depois, o que ninguém te conta? Aquelas letrinhas bem miúdas que estão no contrato. Não existe depois. Uma vez que você toma um rumo de vida paralelo, no qual você vai fazer alguma coisa só por causa de grana, e aí eu não estou dizendo que são todas as pessoas que podem fazer isso, etc, etc. Exato. Mas é um fato. Você vai ser puxado por outras responsabilidades da sua vida, outras pressões sociais, outras cobranças Outras sociais, necessidades. outras necessidades do seu momento de vida que vão tornar quase impossível você retornar para o seu sonho e você se realizar. E você vai virar para sempre uma pessoa frustrada que quando vê quem está conseguindo seguir o que realmente gosta, o que realmente quer, vai tacar pedra, vai xingar, Invejar, vai ameaçar de morte. O que acontece comigo? Entendi. O que acontece minha vida inteira. São os multiversos, né? E aqui, assim, eu vou dar uma grande curva na conversa. Não sei se você teve a oportunidade de começar a assistir Matéria Escura, é uma série. Foi uma das melhores séries de ficção científica da minha vida. Não. Assisti do início até o fim em menos de um dia. E Maratonei, foi no final de semana. E o ponto Nossa, é que multiversos são as escolhas que eu faço e que meu cérebro possibilitaria. Desculpa, eu confundi Matéria Escura com o... Três Corpos. O Enigma dos Três Corpos. Matéria Escura, tô assistindo com a minha namorada. Isso, que vai ainda ter o último episódio. Vai ser agora na quarta-feira. Meu Deus, eu tô Vamos ansiosa. organizar o telão. Por favor. E aí, será que vão se encontrar? Será que vão se... Pois é. Não, o cara acabou de vir aqui, né? E é esse o ponto das... Assista. Exato. É filosófico. Assim, porque tem a ver com esse processo de escolhas, de que quais partições do seu cérebro, o que teria sido do Luiz se ele tivesse escolhido trabalhar no banco? Exatamente. O que teria sido do Luiz? É impressionante quando a gente pensa nessas versões. A contextualização, né? O Matéria Escura conta a história de um pesquisador, um físico que vive aquela família comum. Aquela vida comum, de uma família comum, o homem ali, a mulher, o filho, aquele núcleo familiar, só que ele é frustrado por questão profissional. Que é o que você estava falando. É frustrado por e o questão outro profissional. lado que teve super sucesso, o outro eu dele... O outro eu dele, de outro universo, é um super multimilionário, só que é frustrado por questão familiar. Exato! Então, quer dizer, como que eu trago essa complementariedade para a vida real? É muito bacana. Eu costumo dizer, eu tenho uma analogia que eu gosto de fazer, que é o seguinte: existe uma receita para você nunca se arrepender na sua vida, que é a seguinte reflexão: tenha contato com o personagem Doutor Estranho, da Marvel. Ele, no último episódio lá dos Avengers, ele estava lá e conseguiu ver, basicamente, se você não quiser ver, é um personagem que consegue ver todos os futuros possíveis. Todos os multiversos. Todos os multiversos. A única pessoa que tem o poder... eu vou ter que escrever esse artigo no Medium ainda algum dia, publicar no meu blog. Vamos escrever junto. Eu batizaria do seguinte: a única pessoa que tem o direito de se arrepender é o Doutor Estranho. Por quê? Quando você fala que você se arrepende de ter feito uma decisão ou de ter ido por um determinado objetivo de vida, você está assumindo que você tem absoluta certeza que você saberia qual que foi o resultado da outra escolha. Isso é impossível. Exato. Isso é impossível. Então a gente sempre tem que estar contente com a decisão que a gente tomou, porque é a única futuro que a gente sabe. Se você tivesse tomado a outra decisão, mas se eu tivesse investido lá no Yahoo, ou lá na Apple, quando tinha uma... você poderia ter pegado dinheiro, feito uma viagem para os Estados Unidos, feito uma coisa incompetente, uma atitude inconsequente lá, então hoje está morto. Sim. Você não sabe o futuro. E uma técnica que eu uso muito para balizar as decisões difíceis na minha vida é uma única, e também bem simples, tem me servido até agora de forma maravilhosa. Coloca isso na perspectiva do seu leito de morte. Essa decisão que você vai tomar agora tem a opinião que os outros vão falar ou deixar de falar sobre você, sobre a sua atitude, sobre o que você está fazendo, será que realmente é o melhor para a sua vida? Vai ser tão relevante quando você estiver morrendo? E vamos fazer o exercício fora do leito de morte. Hoje,
quem é importante para você, quem paga as suas contas e quem efetivamente está com você na hora do choro e na hora da alegria. Porque quem está com você, e aí assim, casamento, você só conhece o verdadeiro valor do seu par, independente homem e mulher, na hora que você está doente. Ou na hora que você está muito bem sucedido. Porque é ali que você vê exatamente. E hoje é o que eu faço de exercício, por exemplo, com os meus primos mais jovens ou até com as minhas sobrinhas. Para que ter medo, por exemplo, de dançar num momento engraçado, descontraído, e voltando aqui até para a realidade do cérebro que a gente está comentando? Qual a importância da opinião dessas pessoas dentro do teu círculo de vivência? Zero. E aí eu vou fazer 2 perguntas. Olhando sobre a perspectiva da realidade, a gente falou de multiverso, da realidade virtual, e o quanto o cérebro não sabe o que é real e o que é imaginal. Isso é incrível. Não é? Essa é uma discussão incrível. Porque você consegue trazer não só sensações fisiológicas para o teu corpo, você está sonhando. Está sonhando que está num abismo. Você não está no abismo, não é a realidade. Você está suando, você está com palpitação, com taquicardia, com verdadeiro medo. E aí vou juntar aqui isso que a gente fez dessa curva do julgamento, da percepção do outro versus o teu cérebro. É o que verdadeiramente você ressignifica para si próprio. Então, considerando... E aí, pode ter parecido confusa a pergunta. Então, vou separar em 2 aqui, tá? Vou decupar. Primeiro, olhando essa questão do cérebro que ele não reconhece o que é real, o que é imaginal... Essa pergunta é perfeita, dá? Né? Porque a gente tem essa questão até na psique humana, né? Na terapia. Obrigado. E olhando para a realidade virtual, então é onde eu vou juntar a pergunta, que você fez o projeto para auxiliar na vacinação. Então vamos discorrer um pouquinho sobre isso, porque mesmo quando a gente pensa simplesmente do teu kit ou de fato de uma ressonância, que outras adaptabilidades a tecnologia traz no simples da vida? Na verdade... Esses 2 conjuntos, não vou puxar, não é puxando seu saco, mas essas 2 perguntas juntas foram das perguntas mais inteligentes que já fizeram para mim nesse contexto. Eu não vou lembrar de quem é a frase agora, procure, provavelmente você vai achar. É uma frase que eu amo, que é o seguinte: a realidade é só uma alucinação que todo mundo concorda com ela. Então, do ponto de vista neurocientífico, sobre o que é real, o que aquilo que não é, aquilo que é imaginário, aquilo que não é só aquilo que, como sociedade, nós concordamos com o jeito. Por exemplo, nós concordamos que essa cor aqui é azul, mas aí existe aquela outra experimento mental perturbador de se fazer, que é impossível provar que o meu azul é o mesmo do seu. Porque se o meu azul for para você o que eu enxergo por vermelho, é impossível. Exato. Seria impossível da gente conseguir demonstrar. Então, do ponto de vista de neurociência, o jeito que o cérebro percebe a realidade, ou o jeito que o cérebro interpreta a realidade, é incrivelmente manipulável. E sabe qual que é o mais perigoso? Você não precisa de realidade virtual para isso. Você não precisa de kits de neurotecnologia para isso, colocar fio na cabeça das pessoas. Chip na cabeça. Não precisa, é muito mais barato e muito mais efetivo. Basta você, como um líder populista, e aí, de acordo com o seu viés político, você pode imaginar qualquer um de todos da história do Brasil, dos Estados Unidos, da Ásia, de qualquer país que você quiser. E não precisa ser só político, pode ser um viés, como a gente estava, religioso. Pode, exatamente. Porque você apela para aqueles programas do cérebro que são mais primitivos. Aquilo que, não sou lá muito fã desse conceito, mas aquilo que está lá na base das necessidades básicas da pirâmide de Maslow. Então, se você apelar para aquelas necessidades básicas como um líder popular, você consegue dobrar a realidade de forma muito simples. Com discurso, com o jeito de você falar, com o tom, a roupa que você está vestindo. E, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com a tal da programação neurolinguística. Eu, como pesquisador e tudo mais, eu deixo isso para outras pessoas falarem, eu nem me atrevo, mas tem a ver com você conseguir induzir a mente das pessoas a acreditarem
em abstrações mentais. E todo mundo concordar com algum tipo de conceito de que quem não é palmeirense automaticamente é corintiano e automaticamente odeia todo mundo que é palmeirense. Isso é uma interpretação da realidade. Isso é uma coisa muito mais perigosa do que você distorcer percepções de cor, é você distorcer percepções e interpretações da realidade. E isso você faz muito fácil com o discurso populista, isso você faz muito fácil com algoritmos de redes sociais. Você usa algoritmos e você usa padrões de comportamento das pessoas mais animalescos, se você me permitiu. Mais primitivos. Mais primitivos, de apelo ao culto à forma, às pessoas que são mais atraentes, à sexualidade, a questão de você esbanjar recursos, comida, perfis de gente comendo, por exemplo. Você usa essas iscas de um jeito e de uma cadência na forma do seu algoritmo, da sua linha do tempo, de forma a você dobrar a realidade do jeito que você quiser. Então, isso é possível. A realidade o que é real, o que deixa de ser, em questão de casos de pessoas que estão alucinando. A pessoa olha aqui e vê uma pessoa que não está aqui. É o jeito que ela está interpretando a realidade. É o jeito que o cérebro dela está processando aqueles estímulos. Agora, fenômenos, por exemplo, que eu gosto muito, inclusive, delírio coletivo. Sim. Todo mundo jura que viu alguma coisa no céu. Por conta até da vibração da consciência. Extraterrestre, alguma coisa assim. Todo mundo concorda que viu. E outra coisa bizarra também, que também tem a ver com realidade, são memórias. Você consegue editar memórias muito fácil, que é uma discussão gigantesca que tem nos Estados Unidos, na corte, sobre questões de... Dá para confiar no júri? Porque uma psicóloga, vai me fugir o nome, infelizmente, mas ela fez um experimento em que ela conseguiu com que pessoas que assistiram uma cena do crime que eles encenaram, ela conseguiu, com o discurso dela, induzir as pessoas a mudar. Não era mais um homem, quem roubou era uma mulher. Não estava mais vestindo branco, estava vestindo era preto. Ela conseguiu dobrar. Mesmo que a imagem mostrasse diferente. Mesmo que a imagem mostrasse diferente, aí depois ela mostrou. Pessoal, a gente estava filmando, aconteceu isso, e a percepção deles foi completamente dobrada. Então, isso existe. Ou seja, aquela esse tipo frase... de discussão existe. Ou seja, aquela frase de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras já caiu por terra, na verdade, né? Entra uma outra questão muito interessante também, porque hoje em dia nem se for filmado vale, porque tem um deepfake. Exato, mas isso a gente até falou aqui no Pro School, porque hoje em dia você está trazendo essa cadeia da manipulação dos algoritmos. A gente vai viver uma era onde vai ser muito difícil descobrir o que é virtual do que é real e o que é uma referência para mim. Exato. O que é verdade. E aí, existe, esse tipo de discussão existe, existem esses pontos que eu apresentei sobre como a neurociência ou a psicologia podem tratar sobre isso, estratégias de políticos demagogos que são estudados porque eles aprendem isso. Sim. As pessoas aprendem. Líderes religiosos, políticos, grandes manipuladores. Agora até os grandes influencers, comunicadores. Exato. Empresários que têm verdadeiros cultos hoje em dia também se valem dessas técnicas. Só que, novamente, eu uso essas técnicas de acordo com os meus valores. E como que eu usei essa técnica para incentivar a vacinação infantil no momento do Covid-19, da vacinação para crianças contra a pandemia? Existe uma resistência gigantesca à vacinação por N motivos, sem contar o negacionismo científico, infelizmente. Mas é um procedimento médico que, em si, ele inflige um certo desconforto, que é principalmente da natureza da agulha, desse tipo de vacinação, que é a penetração de músculo. Então, você tem fibras musculares sendo rompidas quando você entra com a agulha. Isso dói. Como é que a gente pode dobrar a percepção de dor? O placebo faz isso já há algum tempo. O efeito placebo não é que o remédio que você colocou para dentro do seu corpo, a sessão de X que você fez, não é ela alterando a sua dor de cabeça. Ela não está atuando na causa da sua dor de cabeça. Ela está atuando na sua percepção da dor. Então, existe, do ponto de vista da psicologia, do ponto de vista da neurociência, como é que você consegue dobrar percepções sensoriais, aquilo que você está sentindo. E o jeito que eu fiz isso foi inspirado em uma técnica que eu usei nessa pesquisa que levou meu nome lá no MIT a dar meu nome, o da Silva Borges, a um asteroide.
que foi você usar aquela ilusão da mão de borracha. Tem uma técnica divertidíssima, só pesquisar no YouTube, de Rubber Hand Illusion. Você coloca um braço falso na frente da pessoa. Gente, e aí é você fantástico. esconde o braço que é real. E você dá uma Você machadada. esconde, né, o braço que é real e você primeiro estimula ao mesmo tempo o real e o falso. A pessoa olha para o braço que é falso, ela só vê o pincel encostando, só que ela está sentindo no real no mesmo tempo. Esse cruzamento de estímulos faz com que ela perceba aquele braço que está na frente dela. Alguns pesquisadores já fizeram isso, mediram até do ponto de vista de matéria orgânica cerebral. Ela assimila aquele braço como sendo dela mesma, do ponto que se você dá uma martelada, se você tenta, sei lá, quebrar o dedo da mão que é falsa, a pessoa acha que você vai fazer com o dela. Sim. Como que isso poderia ser feito para você reduzir a percepção do desconforto de uma agulha no momento da vacina? Muito simples. Você coloca a criança num mundo de realidade virtual, no óculos de realidade virtual, e o que é o pincel? É o enfermeiro vindo e colocando o algodão com álcool. Vai ficar gelado, objetivamente, vai ficar gelado. Só que na animação, no mundo de realidade virtual, a criança enxerga uma fadinha colocando uma pedra de gelo numa armadura que ela está vestindo para ter uma proteção. Sim. E na hora que o enfermeiro ou a enfermeira vem com a agulha, aquela dor da agulha rasgando o tecido muscular, na animação é a fadinha colocando uma pedra de fogo. Ou seja, aquela percepção que você tem quente é enganada para quente e frio, para temperatura. E o relato que nós tivemos das crianças que participaram do programa de vacinação piloto que aconteceu na cidade de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, em parceria com a Prefeitura Municipal, o prefeito Odilon na época, foi calor. O sentimento era, não, esquenta. A gente perguntava, o que você sentiu no seu braço? Primeiro estava frio e depois ficou quente. E o que eu falei de dor é que, na verdade, teve choro sim nas salas de vacina, só que não foram das crianças. Foram dos pais das crianças, das mães das crianças, que pela primeira vez não tiveram que ficar conter segurando fisicamente, que causa um trauma maior. E aí lá vem o povo que gosta de falar de mimimi, mas na verdade eles que são o povo do mimimi. Vem comentar, não, que na minha época não tinha isso, que Nossa Senhora vai fazer a criança ficar frouxa. Muito simples. Eu recomendo para esse tipo de gente que vá no dentista e não usa anestesia. Mas eu já vi técnicas da realidade virtual para dentista, para ajudar no processo de anestesia. Hipnose. Hipnose, exato. Hipnose para dor. Funciona. Você consegue fazer, inclusive, aquela técnica do pessoal passando agulha na mão das pessoas no pescoço. A técnica que o pessoal mais usa é você imaginar que você está com uma pedra de gelo. Imagina que a sua mão está no gelo. Ela está anestesiada. Ela está anestesiada e aí passa. Então, isso são técnicas, são estudos que têm boas comprovações e boas publicações científicas sobre isso. Hipnose é uma coisa que me traz uma Você já fez hipnose? Já fiz, só que eu tenho muita dificuldade de relaxar. De se deixar conduzir. Eu tenho eu não sou Somos dois. Não, eu tenho cabeça forte. Não tem nada a ver com isso. Eu tenho dificuldade de relaxar. Tenho dificuldade de ficar tranquilo. Porque muitas vezes, por conta do seu excesso de pensamento, atividade cerebral, de controle pragmatismo. Assim, em ambientes em que eu estava na rua. Poxa, não posso ficar desarmado na rua sem estar alerta. Luiz, dorme. Eu não posso, não tem como. O mais perto que eu cheguei foi no evento em que uma pessoa me hipnotizou que cada vez que a pessoa batesse palma, eu ia lembrar de uma piada que eu tinha gostado muito, que eu tinha rido muito. Então, foi o mais próximo. Mas uma coisa que eu tenho curiosidade de fazer com a questão da hipnose é alinhar a prática a uma evidência neurofisiológica, que é esse negócio do kit com a hipnose. Isso é uma coisa muito legal que dá para testar. A startup que foi vendida por $500 milhão para o Snapchat, ela é um controle de videogame que funciona com ondas cerebrais. Como que o controle funciona? Você mede a atividade elétrica, as ondas cerebrais, onde como se fosse, para quem está nos ouvindo ou nos assistindo, são as ondas que você vê quando está gravando o áudio no celular. Mesma coisa, são ondas cerebrais. É um sinal cuja informação está ali na frequência que está nele.
se você olhar para uma tela que está piscando a uma frequência X, digamos 5 Hz, 5 piscadas por segundo, e você estiver medindo a atividade elétrica cerebral do seu córtex visual, a frequência predominante dessa atividade cerebral, adivinha qual que vai ser? 5 oscilações por segundo. Você olha para uma de 15, vai ter o quê? 15 oscilações por segundo. Essa startup fez um aparelhinho que fica aqui, não precisa de cirurgia, né? Pelo amor de Deus, nem nada. São eletrodos que ficam aqui na superfície, né? Só encosta aqui atrás da cabeça da pessoa. Aí, de acordo com o canto da tela que a pessoa está olhando, o negócio identifica, porque sabe da frequência, sabe onde que está, e ativa o comando para o jogo de videogame. O que eu tenho uma curiosidade para testar, se é que já não foi testado, uma curiosidade pessoal realmente para fazer o negócio da hipnose. Imagina que legal, a gente coloca a pessoa vestindo o aparelho, coloca uma tela com uma frequência X lá, piscando 15 Hz, beleza, a gente está vendo 15 Hz. Agora vem um hipnólogo bem profissional e faz a pessoa imaginar uma parede entre a tela e a pessoa. Ela vai, não estou mais vendo nada. Eu já vi algumas demonstrações que eles fazem da pessoa não enxergar mais nada, deixar pessoas cegas completamente. Será que a atividade cerebral muda? Será que... E a ciência é puramente isso, é você ter curiosidade sobre essas coisas e fazer esse tipo de pergunta. Alô, Pyong Lee! Vamos fazer o experimento junto com o Luiz, né? Pois é, o Omni Axon tem a perspectiva de ser comercializado até o final do ano. Essa é uma das ações que eu quero fazer. Nossa, mas eu me voluntario. E pode contar comigo, vamos para o canal do Luiz fazer esse experimento. Até porque, nesse critério também, tem uma questão muito para quem consegue ver, vou colocar aqui, né, espíritos e etc., que se faz muitos testes. É um jeito de você... As pessoas que conseguem enxergar, as pessoas que veem, não, eu vejo espírito, eu vejo qualquer... muda de acordo com a cultura, né? Sim. Se for uma cultura mais asiática, fala, não, eu vejo dragões. Exato. É forma de perceber a realidade. É o jeito que a pessoa está interpretando certos estímulos. E que tem os movimentos também. Exato. Então você tem alguns estudos de magiamento que foram feitos em que você vê durante os relatos das pessoas vendo certas coisas, que você vê que do ponto de vista do cérebro existe processamento de imagem acontecendo. Então, se isso é real, se não é... Aí voltamos... Não estou discutindo aqui. Só que do ponto de vista de atividade cerebral, isso é muito importante, isso é muito legal você investigar. É algo que a gente não pode cair naquela do... Não, esse daqui não é... A caixinha do sim e não. Curiosidade. Exato. É com curiosidade. Faz um estudo, vamos ver, né? Mas na hora de você pautar, voltando na questão da vacina, na hora de você pautar questões de saúde, obviamente você vai preferir aquilo que você tem boas comprovações, bons dados e bons scores científicos sobre, né? Isso. Que é coisas que pessoas racionais deviam fazer. E pegando exato esse quesito da saúde, né? Fazem 10 anos do primeiro chute na Copa do Mundo, onde teve um paraplégico que conseguiu fazer esse movimento. Já foi para aquela época, né? Foi realmente uma grande competência do Brasil, né? E de lá para cá, eu sei que você acompanha muito, você fez mesmo alguns experimentos. O que mais evoluiu para isso, sabe? O que você percebeu de novas tendências, de novas aplicabilidades? Temos aí a ginasta Laís também tentando vários experimentos. Se você tem algum comentário em fazer dessa última década, daquele chute para agora, onde estamos? O campo de interface cérebro-máquina, ele... primeiramente, o projeto Walk Again, que foi liderado em 2014, desde 2014, pelo professor Miguel Nicoleles, foi naquela... Eu tinha... Em 2014 eu tinha... 10 anos menos, 16. Em 14 eu tinha 15 e 16 anos. 15 antes de maio e 16 depois de maio. Foi uma coisa para mim como eu acho que foi o pouso na Lua para os norte-americanos. Porque uma coisa que eu sempre valorizei no trabalho e na tradição de alguns pesquisadores brasileiros, como o próprio professor Miguel Nicoleles, como a própria professora Suzana Herculano Zel, professor Roberto Leite, professor Siddhartha Ribeiro e vários outros pesquisadores no Brasil, porque o Brasil tem uma ótima tradição de neurocientistas,
é a habilidade de você falar igual gente e se comunicar com o público. É você descer do salto, é aquele negócio que a gente falou, nem sei se estava gravando, mas a possibilidade de você explicar conceitos complexos, que é o que existe por trás de jargões, de forma simples, que, ao meu entender, você só realmente entendeu alguma coisa quando você consegue explicar essa coisa de forma simples. Então, o projeto Walk Again, na época, teve uma repercussão muito legal em questão de mídia, em questão de produção de trechos cinematográficos que eram postados ali no Facebook, que eu acompanhava. Sim, era muito mais Facebook, né? Isso, era muito... Puxa, me sentindo velho. Na época era mais... A revolução tá rápida. Pois é, era mais o Facebook. E aí, infelizmente... a última conversa que se sabe é por causa da TV FIFA, que não deu valor para as imagens lá na época, mas mesmo assim eu não conheço outro projeto brasileiro, a não ser, sei lá, o Sirius, em Campinas, que teve uma maior divulgação no próprio país do que é, do que deixa de ser. Então eu considero um sucesso de mediatização da inovação científica. Até para parar de subjugar o Brasil. Você estava dizendo que a questão da celulose e tudo, sim, né? Esse é um exemplo. Então, o projeto Walk Again e outros projetos no campo da neuroreabilitação baseado em interface cérebro-máquina não invasiva que antecederam o projeto Andar de Novo ou que sucederam Andar de Novo, todos eles nos apontam na literatura científica, nos scores científicos, nos dados, de que é possível você induzir reabilitação de pessoas que sofreram AVC, que estão hemiplégicos, pessoas paralisadas lateralmente do corpo por causa de um derrame, né, de um AVC, pessoas que perderam movimentos e sensações, pessoas que perderam movimentos e sensações do peito para baixo, do pescoço para baixo, por causa de um acidente raquimedular, algum acidente de moto em São Paulo, infelizmente, existem dezenas por dia. Ou seja, a literatura aponta que é possível você fazer com que essas pessoas recuperem algum tipo de habilidade funcional. Ou seja, imagina você fazer uma pessoa que está com o braço paralisado conseguir novamente abrir uma porta, manipular um teclado para poder voltar a exercer algum tipo de ofício. Teve um caso que nem envolve interface cérebro-máquina, mas envolve tecnologia assistiva. Sou muito fã de orquestra sinfônica, música clássica. O maestro João Carlos Martins, há muito tempo, por causa de uma condição na mão dele, ele não conseguia tocar piano. Foi lá, vai me fugir o nome infelizmente, um designer industrial genial, que criou para ele uma luva cuja única função é manter a mão dele aberta, aqui, né, ele não conseguia mais atingir uma nota, né? Isso, exato. É manter a mão dele aberta e fazer um plástico aqui que quando ele consegue teclar a tecla do piano, volta aqui. Porque travava o dedo. Isso, exato. Ele teve a condição da LER, né? Por excesso de movimento repetitivo. Então, é algo que, do ponto de vista de engenharia, de desenvolvimento de alguma tecnologia, é algo que dá para fazer com impressão 3D e coisas que você compra no Mercado Livre. Qualquer outro, né, site, mas enfim. É algo que impactou a vida dele e de outras pessoas que precisam dessa tecnologia e que, do ponto de vista de reabilitação neurológica e funcional, existe uma grande apontamento de que você não precisa fazer cirurgias invasivas para você conseguir atingir alguns resultados, como, por exemplo, a pessoa está com o braço paralisado por causa de um AVC, ela volta a conseguir ter algum tipo de movimento do braço. Com algum gadget que está sendo desenvolvido. Tudo não invasivo, né? Então, por exemplo, pessoas que não controlam mais funções intestinais por causa de algum acidente de raquimedular. Existem evidências científicas que demonstram que interface cérebro-máquina baseada ou em robótica ou eletroestimulação conseguem induzir plasticidade cerebral para você conseguir fazer com que essas pessoas recuperem alguma dessas funções. Então, nesses 10 anos para cá, é isso que aconteceu. Em paralelo, essas empresas, como eu falei para você, desses bilionários, o Elon Musk, o Brian Johnson é um invasivo, o pessoal da Synchro Neuroscience, o pessoal da Precision Neuroscience, a Neuralink, a Kernel,
foi percebido, e para minha sorte, porque, de novo, é um campo que eu sou obcecado por já faz mais de 15 anos, perceberam que existe um potencial de mercado gigantesco aí. Seja aí bifurcando as empresas que vão para a parte invasiva, ou semi-invasiva, ou completamente não invasiva. O próprio nome Cortex Corp já diz muito. Cortex é superficial, ou a superfície do cérebro. A parte que você consegue extrair de informação, seja do cérebro, seja do corpo, em nome de contração muscular, são tecnologias que vão ser possíveis serem desenvolvidas e vão ter um impacto gigantesco na saúde das pessoas com monitoramento de atividade não invasiva, cortical. Cortical, E dentro desse processo, né, de não invasivo, que eu gosto muito, eu sou pró-medicina também, né? Como entusiasta, enfim, né, temos aí a medicina para nos ajudar. Mas você sabe que eu estudo muito neurociência, curiosamente, tá? E aí volto um pouco no que você comentou de programação neurolinguística e tudo mais. Existe uma vertical de estudo que diz que, da mesma forma, vamos pegar um exemplo simples, né? Se eu estou muito triste, eu acordei triste e eu preciso melhorar o meu humor ao longo do dia, olhe de frente ao espelho e sorria. Fique por 10 segundos segurando o sorriso. O teu cérebro vai entender através do corpo, não o contrário, porque normalmente é o cérebro que manda o comando para você sorrir, para você dar, né? Enfim, o contrário, que tem que produzir o bom humor, né? Vou colocar aqui, sair da cortisona efetivamente, né? Então, olhando para esse aspecto até do maestro, quando você comentou que eu uso um gadget para me ajudar a voltar o dedo que travava, isso provavelmente deve também voltar para o cérebro, o estímulo, né? Com absoluta certeza. Você tem a interação que nós temos com ferramentas, ela é bilateral. É bilateral, a habilidade de você tocar bem o instrumento, de você digitar bem no teclado, seja um piano, seja um teclado de computador, é a habilidade que o seu cérebro tem de ter memória sobre os limites físicos daquele dispositivo. Então, memória é neurônio se conectando de forma diferente. Então, até do ponto de vista poético, até do ponto de vista romântico, todas as melhores lembranças ou as piores lembranças que você tem de pessoas, elas estão armazenadas fisicamente no seu cérebro. Então, eu como agnóstico, eu como pessoa que não tem posição religiosa ou não tem preferência religiosa, eu gosto de pensar, do ponto de vista romântico e com base científica, que as pessoas que se foram, elas estão para sempre, elas integram para sempre parte de nós e parte física de nós, desde que nós não as esqueçamos. Porque elas estão armazenadas para sempre no jeito que os nossos cérebros estão conectados, que os neurônios estão conectados. E melhor ainda, se essa conexão reflete sentimentos bons, e você imagina você abraçando aquela pessoa que você gosta, você imagina a voz da pessoa que você gosta, você imagina o cheiro da pessoa que você gosta, que não está mais conosco, o seu cérebro vai reativar aquelas mesmas sensações, ou muito próximos, muito similares, e aquela mesma liberação de descarga de neurotransmissores, dopamina, outros... hormônios do prazer. Exato, de serotonina, que é como se você revisitasse o passado, revisitasse estar com aquela pessoa. Então, eu gosto de pensar, para quem acha que cientista é só... frio, calculista e que só porque não tem o lado espiritual não pode ter poesia. Existe muita poesia na ciência, existe muita poesia na neurociência. Olha, Luiz... Essa é uma delas, essa é uma que eu gosto de pensar sobre. Não, e que bom, porque depois de 60 prêmios, que o Luiz é super reconhecido, sigam realmente o Luiz nas redes sociais, entendam mais sobre os projetos de pesquisa, você continua aqui tangível, humano, né? E muito do que você trouxe, dos professores de palco, como que eu consigo humanizar essa relação, né? Os pesquisadores. Prêmios, que a gente já conversou, prêmios como esse daqui, eles são alucinações que todo mundo concordou com eles. Sim. Então, por exemplo, o que é hoje o Enem? O que é hoje você passar num vestibular? O que é hoje você
conquistar o prêmio Nobel, que o Brasil não tem prêmio Nobel, meu Deus do céu, porque todos os prêmios, toda avaliação, todo score é uma alucinação que todo mundo concordou com ela que seria melhor para alguma coisa. Algumas delas são arbitrárias, outras delas seguem normas mais rígidas, estatísticas, computacionais e que nos levam para um melhor resultado de acordo com o contexto. Então, o reconhecimento por você ter atingido certos resultados acadêmicos, do mesmo jeito que eu ganhei 60, eu não ganhei outros 60. Verdade. Então, você tem esse viés, né? E esse é um outro jeito que você tem de manipular a realidade ou de perceber a realidade, e você começa a, entre aspas, alucinar de forma disfuncional quando você... Isso acontece muito com gente que está entre pré-adolescência, adolescência, que é uma fase muito complicada, na qual você não tem a sua própria identidade, você está descobrindo... Os hormônios interferem também nessa percepção? Enviesam a percepção, e você está numa idade na qual você não sabe exatamente quem você é. Muitas pessoas aos 30 anos ainda não sabem, infelizmente, porque a nossa educação é muito boa em cobrar fórmula de segundo grau de gente que tem 14 anos de idade. Mas ela é muito ruim em responder perguntas das mais básicas como: o que você quer deixar no final da sua vida? Acabou. E daí? O que você quer ter feito? Moral e cívica, na verdade. É uma educação humana. Parece que a gente não está educando seres humanos, parece que a gente está educando máquinas. Mas, enfim, voltando. É uma fase complicada porque você não sabe exatamente quem você é, mas ao mesmo tempo a sociedade, grupos sociais e tribos sociais começam a te cobrar para você se apresentar de certa forma. E tem uma fluidez, né? Tá com o cabelo desse jeito, cabelo do outro, põe tatuagem, tira tatuagem, normal. Só que uma coisa muito horrível que pode acontecer nessa época, e que felizmente eu não peguei na minha época, porque eu primeiro demorei muito para ter celular. Sim. E nunca foi no Ficou início. fora dessa bolha, né? Fora dessa bolha. Apesar de hoje ter 140 e poucos mil seguidores, eu não era popular, dá para perceber, não era popular na época de redes sociais, lá que começou. Eu peguei o Orkut também, né? Sim. Mas o Facebook, ou na época do Instagram. Mas o que eu quero dizer é que é muito perigoso com que essas pessoas, principalmente nessa faixa etária, tenham a falsa ilusão que todo mundo sai para festa menos elas, todo mundo tem amigos menos elas, todo mundo pega mulher ou namora homem menos elas, todo mundo ganha prêmio menos elas, todo mundo é magro menos elas. Todo mundo é magro menos elas, todo mundo tem um corpo perfeito menos elas, todo mundo é convidado para festa menos elas. As redes sociais, os algoritmos, elas dependem desse tipo de exposição, desse tipo de superexposição e supervalorização de momentos e recortes específicos da sua vida para que você queira ficar nesse mundo. A dopamina. Você quer ficar nesse mundo continuamente. E esse fato de você querer ficar nesse mundo continuamente, consumindo lá as propagandas, que é o modelo de negócio, grande parte do modelo de negócio dessas redes sociais, das plataformas. Faz e cria no cérebro dessas pessoas que ainda está em formação a falsa percepção que a vida de todo mundo é perfeita, menos a delas. E aí, ansiedade, depressão, isolamento e a criação... Fobias, exato. E aí a criação, eu que sou muito fã e gosto de estudar a psicologia no viés da terapia cognitivo-comportamental, você tem a criação de grandes crenças disfuncionais sobre você mesmo. As famosas crenças de desamor, desvalor e desamparo. Não mereço ser amado, não mereço atenção, nossa, sempre quando preciso de ajuda ninguém vai... Por causa disso. Então, é algo que você conhecendo mais sobre neurociência, você conhecendo mais sobre psicologia, pode te blindar dessas coisas. E é por isso que eu acho que é importante ações de divulgação científica e toda ação que te ensine a pelo menos ter um mini manual do usuário do seu cérebro, porque todo mundo vem com um, mas não vem com o manual de como usar. Sim. E uma coisa que todo manual tem são coisas que você não pode fazer com o aparelho. E no nosso caso, no nosso cérebro, nós sabemos, fumar faz mal, beber faz mal, tudo mais, só que existem certos tipos de comportamento, principalmente os alinhados às redes sociais, que eu acabei de citar, que são quase tão maléficos quanto, que podem levar para esses caminhos e que ninguém te avisa. E te levam... Exato. Então, disponíveis aqui, ó. É um vício, então, e te levam a vícios. O caso agora dos jogos de aposta. Todo mundo... Nossa, isso daí é outro...
Eu recebo por dia... Você tem quantos regadores do tigrinho? Eu 1 recebo milhão. por dia de todos os animais, do zoológico inteiro. Da zebrinha, da cobrinha, eu recebo 3 mensagens que eu te mostro depois. E olha, é grana. É grana. Para cada pessoa que você leva, eles dão uma comissão, se não me engano, de $150. E é uma loucura dessa disfunção, porque está usando de novo do mecanismo cerebral para fazer o excesso, né, do uso. Você apela para aqueles mesmos mecanismos de gamificação que o pessoal do jogo do estímulo. Usam, que é o estímulo, só que não é o estímulo o tempo todo. E é a falta do estímulo no momento correto, e é o fracionamento do estímulo. Tá perdendo. Mas vou fazer você ganhar um pouquinho, porque eu tô vendo que você já vai querer sair. Sabe aquele negócio do site? Sim. O site percebe pelo jeito que você movimenta o cursor que você vai sair e aparece aquele pop-up. Que coisa irritante aquilo, né? Isso. Mas é análogo a isso. Então, eu sou considerado, acho que naquelas métricas que tem como, se não me engano, é super influenciador ou mega influenciador, quem tem acima de 100 mil seguidores. Eu recebo 3 mensagens por dia de negócio de jogo, se fosse pessoa, eu mandaria para o lugar que ela merece ir. Mas eu só bloqueio. Só bloqueio e não vou me alinhar com o tipo de coisa. Faço aqui compromisso gravado, que se um dia vocês me verem promovendo jogo de azar, de negócio de aposta, podem mandar internar que eu não estou bem. A gente vai te resgatar. Não vai chegar esse dia, mas se chegar a gente resgata o Luiz. O mundo não vale esse... De novo, não faz parte dos meus valores. Meus valores são o uso de tecnologias escaláveis para a redução do sofrimento humano. Esse tipo de atividade não reduz o sofrimento. Exatamente. E aí não é sofrimento só da pessoa que faz, é de quem está ao redor também. Com certeza, porque todo vício gera codependente, seja esse vício, inclusive das redes sociais. Um pai e uma mãe que não conseguem resgatar mais o teu filho de um celular, de uma tela de superestímulo. Bom, Luiz, continuando esse bate-papo super agradável, que eu ficaria aqui 3 podcasts com você, eu já faria o quê? Quase que um episódio seriado para a gente maratonar juntos. Já pensou a gente colocar um seriado e comentar junto? Acho que ia dar bom também, viu? Eu me proponho, eu posso comentar contigo notícias sobre... Está tendo cada vez mais notícias de neurociência, sim, de neurotecnologia. E vamos nessa linha que eu também adoro escrever artigos. Mas voltando um pouquinho sobre esses estudos mais invasivos, né, Luiz, que você comentou. Tem aí o semi-invasivo, o invasivo. A gente vê muitas notícias do Elon Musk falando da Neuralink, sobre o implante de chip no cérebro, que eu já falei, viu? Eu sou uma que não vou fazer. Eu não vou fazer, eu faço a hipnose, a gente vai fazer o teste, mas o chip no cérebro eu acho para mim algo muito não natural e o quanto isso pode, de fato, eu quero entender de você, mudar certas percepções da realidade, porque uma coisa é eu estimular para o meu braço voltar a funcionar, incrível, exato, é incrível eu olhar essa percepção de quanto essa extensão da tecnologia agrega valor à minha vida, como você bem disse, para diminuir ou mitigar a dor humana. Isso. Mas como que você enxerga essa questão? Até porque a gente já começou a ver consequências, até onde se propaga, até onde se coloca essa publicização, já deu consequências do primeiro implante. Se é o primeiro ou se é o 10º, a gente nunca vai saber. Igual a ovelha Dolly do clone, né? Que a gente não sabia se eram 3, se eram 10. O que você... Nossa, na Dolly foram centenas para dar certo. Pois é, e a gente achava que só teve uma, né? De embriões. Exato. Então, voltando aqui, você acha que, de fato, só teve uma pessoa implantada, sendo essas consequências já, talvez, até amenizadas da perspectiva de divulgação, Luiz? Eu queria entender um pouquinho a tua percepção sobre essa comunicação cérebro-máquina, tendo um chip implantado, com a tua experiência... Queria que você comentasse sobre isso, já que é tão polêmico, né? Enfim. Com muito orgulho, quando o pessoal olha apresentar em algum evento, alguma coisa, o pessoal pergunta, mas qual que é a sua formação? Olha, até o momento, a minha única formação é técnico em informática pelo Instituto Federal do Campus Aquidauana, lá do Mato Grosso do Sul. Estou fazendo graduação agora, obviamente, em Engenharia da Computação, no ITEL. E depois de algumas desventuras com
tentativa de ir para fora e tudo mais. Mas quando o pessoal descobriu que eu era técnico em informática... Pronto. Ó a rotulação aí, ó a rotulação. Então, já sabe, né? Quando o pessoal... Não, na minha cidade mesmo. Você é minha família, você é técnico em informática. Todo mundo, quando ia comprar um computador ou celular... Arruma o Wi-Fi, faz a configuração. Eu que tinha que... E a pergunta que eu mais respondia na época era o seguinte: qual que é o melhor computador? Qual que é o melhor celular? E eu sempre, nunca respondia, essa é uma dica que eu dou, que é para você não virar profissional depende. Sabe, tudo quanto é pergunta que você fala depende. Ao invés de você falar depende, quando a pessoa te faz uma pergunta do estilo qual que é o melhor computador, qual que é o melhor celular, você começa a perguntar para a pessoa quais são as informações a mais que você precisa para você dar a resposta para ela. Então, o que eu respondia na época, qual que é o melhor computador? Eu perguntava, o que você vai usar? Você vai usar para rodar jogos, você vai usar para fazer um design gráfico 3D, ou você vai usar para olhar o Facebook e digitar no Word? O que você vai fazer? Então, no caso das tecnologias de interface cérebro-máquina, é a mesma coisa. Tecnologia invasiva é de todo ruim? É o Palmeiras? Que se eu não gostar dela, automaticamente eu vou gostar do outro? Tecnologia não invasiva é o santo grau? É só... A bala de prata. A bala de prata? Não existe essa dicotomia. Não existe. A pergunta de se a tecnologia não invasiva ou a tecnologia invasiva é a melhor, sempre tem que vir perguntado de para quê? Eu sou uma pessoa que tem a paralisia de metade do meu corpo porque eu sofri um derrame e sofri um AVC. Eu preciso colocar o chip para poder voltar a ter movimento? Não precisa. Tecnologia não invasiva. Essa já é uma resposta muito boa. Tecnologia não invasiva vai te servir muito bem. Eu sou uma pessoa que gosta muito de jogar videogame, eu quero jogar videogame melhor. Eu preciso colocar um implante no meu cérebro para poder jogar videogame melhor? Não precisa. E o médico que se dispusesse esse papel seria criminoso, que é um risco gigantesco. Agora, eu não enxergo porque o meu nervo óptico foi danificado. Preciso ter o meu córtex visual estimulado de forma microestimulada para eu de novo ter a sensação, não é sensação, para eu realmente ver imagens, para eu voltar a enxergar. No momento, apenas tecnologias invasivas cumprem esse papel. Então, quando a Neuralink começou, a proposta da Neuralink é a fabricação de um implante que, diferentemente dos outros implantes invasivos usados por acadêmicos, usados por outras empresas comerciais, você não vê aquele cabo saindo da cabeça da pessoa. Você vê várias demonstrações, uma que eu publiquei recentemente no meu perfil, chama Utah Ray, né, que é a matriz de microeletrodos e a interface da empresa BlackRock Neurotech. Você tem pessoas paralisadas controlando braços robóticos com o pensamento, só que tem um cabo, você está conectado, saindo da cabeça das pessoas. O grande mérito da Neuralink até o momento foi miniaturizar essa tecnologia de um ponto em que fica 100% dentro do crânio. Fica fechado. Se eu tivesse com um pouco mais de cabelo com o implante da Neuralink, ninguém ia perceber, né? E o jeito que eles fizeram os eletrodos é tão fino, é de 1/10 da finura de um fio de cabelo. Tanto que especula-se que foi por isso que alguns se soltaram. Porque quando eles penetraram no tecido cerebral, não formou o tecido de cicatrização que é necessário para você ancorar o eletrodo lá. Então, essa é a aposta da Neuralink, eles têm algum mérito do ponto de vista tecnológico. A única questão, aí fechando da Neuralink para a gente falar de outras empresas específicas, é que eu realmente espero, do ponto de vista ético, que aquele participante que tem uma entrevista dele que eu recomendo para todo mundo ler, várias entrevistas, mas uma principal, que se não me engano foi para o New York Times ou Washington Post, foi para o repórter Ashley Vince. Acho que é assim o nome dele, se me falha a pronúncia. Mas ele diz que ele foi informado dos riscos. Minimamente, ele foi informado do cisco. Poxa, Estados Unidos é um país super litigioso. Exato. Pelo amor de Deus, ele foi informado dos ciscos. E eu só espero, do ponto de vista ético, que ele tenha sido informado das alternativas. Porque o próprio Omniaxon,
que é o aparelho que eu estou desenvolvendo, que vai ser comercializado pela Cortex Corp em nome da divisão de aprendizagem da Cortex Learning, cumpre aquela... Se quer jogar Mario Kart, só com a cabeça, o meu aparelho por volta de R$3.900 vai fazer você fazer isso. Você quer jogar xadrez, você quer o cursor pegar uma peça e soltar na tela, o meu aparelho vai fazer você ser capaz de fazer isso. Então, só espero que essa pessoa tenha sido informada de quais eram os riscos. Agora, o que você não pode desrespeitar, até como pesquisador ou desenvolvedor de tecnologia, é a autonomia pessoal de uma pessoa que é paralisada do pescoço para baixo e viu a sua vida inteira reduzida a ficar dentro de casa com dependente de pessoas cuidando de mim. Eu não sei se a grande parte de nós não tivemos oportunidade de ter contato próximo com essas pessoas. Eu, desde 2016, desde 2015, tenho contato, por causa do viés das pesquisas que eu desenvolvo. Sim. E, sinceramente, quando você lê a entrevista do Nolan, que foi a pessoa, o paciente da Neuralink, existe ali um senso de norte-americano. Vou para a guerra para defender o meu país. No caso do Nolan, se eu tiver que dar minha vida pela para o desenvolvimento da tecnologia, para que eles consigam melhorar os eletrodos, para eles consigam chegar no nível de fazer uma pessoa que não enxerga voltar a enxergar, eu dou. Porque eu vou estar dando algum tipo de valor, de significado, de senso, de propósito para a minha vida. Poxa, não querendo comparar, tá? Pelo amor de Deus, não querendo comparar. Mas admiro esse esporte, não sei se considero esporte, mas admiro essa prática. O parkour. A pessoa que vai lá, pula de um prédio para o outro. Você está arriscando a qualquer momento pegar, bater sua cabeça na máquina e morrer. O que acontece? Exato, cair de um prédio. Você fala, isso eu não quero para minha vida. E eu respeito. É legal, é lindo de assistir. Eu gosto, é bacana. Então você tem que respeitar a autonomia das pessoas. Se ela foi informada sobre os riscos, se ela foi informada de quais eram as alternativas, ela falou, quer saber? Pessoal que tinha um cabo para fora da cabeça, mesma coisa, mais risco ainda, né? Então, eu acredito que nessa questão a gente não pode polarizar esse tipo de discussão. Quando você fala de tecnologias invasivas versus não invasivas para interface cérebro-máquina, sempre precisa vir acompanhado de para quê? Para que você vai fazer isso? É para ajudar no avanço? Beleza. É sua vida, se faz o que quiser com ela. Agora, eu só quero jogar videogame melhor. Pelo amor de Deus, não faça isso. Eu estou paralisado, quero voltar a recuperar alguns movimentos. Existem alternativas não invasivas. Existem outras empresas, como por exemplo a Synchron, também admiro muito o que eles fizeram, que foi usar aquela tecnologia do stent. Sim. Sabe aquela do coração? Para quem não conhece, é você colocar ou na artéria que passa na sua virilha ou aqui embaixo do braço, um fio gigantesco, comprido, que você consegue ir inserindo e guiado por tecnologias de imageamento. Você vai onde está o bloqueio no coração e você abre uma redinha para manter aquela artéria, aquele vaso, né? Falando de forma genérica, aquele vaso dilatado. E o que é legal, que eu não sabia, que a gente sabe, é que a parede do vaso incorpora aquele material externo. Então ele como se fosse dele. Tá. O pessoal da Synchron fez, que eu achei muito interessante. Colocou os eletrodos como se fosse um eletroencefalograma, ou seja, não invasivo. Colocou os eletrodos ali naquela redinha que abre e guiou não para o coração, mas para o cérebro. Então aquilo fica alojado no vaso que existe. O córtex motor exige, né, por questões anatômicas e tudo mais, existe um acesso muito grande ali, bem na área que é mais responsável pelo planejamento motor e de sensações. Então eles conseguiram também, com essa tecnologia, fica aqui o stent cerebral, aí por dentro do corpo vem um fiozinho e tem um aparelho que fica alojado aqui. Como se fosse marca-passo. Aqui no corpo humano é interessante, que é uma região que você pode alojar, né, equipamentos. É bem interessante. Você pode carregar sem fio. Então, essa foi a abordagem da Synchron. E que efetivamente ajuda no quê, Luiz? Nesse caso, é navegação, dispositivos virtuais, a proposta da Synchron. Só que tanto essas duas empresas, que são as maiores hoje, a Neuralink, a Synchron Neuroscience, a Precision Neuroscience e a BlackRock Neurotech, os objetivos delas atualmente, a proposta de imediatização para você conseguir grana e tudo mais,
é a navegação em dispositivos virtuais. Tá bom. É você controlar computadores e tudo mais, que o Omni Artisan também faz. O que ninguém fala, ou se esquece de falar, ou prefere não falar, é que essas tecnologias, essas empresas estão começando agora. O que elas estão fazendo é primeiro fazendo feijão com arroz. Nós dois, me permito dizer, como empreendedores, sabemos que do ponto de vista de um MVP. empresa, é um MVP. Você primeiro faz aquilo que todo mundo faz o feijão com arroz, faz o básico. O meu aparelho educacional, existem outros. 10 mil, 15 mil, meu é 3.900, mas existem outros. Cursos relacionados à neurociência, que faz cérebro-máquina, tem outros, mas em inglês. Eu estou aproveitando uma oportunidade de negócio da questão da língua, menos de 2%, 3% da população brasileira fala inglês, para fazer uma coisa doméstica. Então, como empreendedores, nós sabemos. Primeiro você faz o feijão com arroz, faz aquilo que todo mundo já faz, domina isso e depois você ganha margem e grana para poder apostar em coisas que nem o pessoal do mundo acadêmico fez. Então, eu aposto que nos próximos 5 e 10 anos nós vamos ver inovações da parte do mundo de interface cérebro-máquina que nós não vimos no meio acadêmico feitas pelo pessoal dessas empresas. Porque, afinal, competir com dinheiro infinito é muito difícil. É o que eu digo. A NASA nunca fez um foguete reutilizável do ponto de vista, por exemplo, da SpaceX. Sim. E aí, não estou falando de meta, aí de novo vem a polarização. Fã de bilionário, não. Eu sou fã dos engenheiros da SpaceX que foram capazes de fazer aquilo. Mas tendo dinheiro infinito e tendo infinitas chances de você testar, aí é fácil. Né? E também ter uma influência política, porque nesse caso você consegue ter efetivamente a aplicabilidade, porque sai da teoria e até trazendo para a nossa realidade, que nós estamos, obviamente, como um bureau de crédito, né, ofertante de dados e inteligência analítica metrificado de acordo com a necessidade do cliente. A gente é muito inserido no ecossistema financeiro, de seguradoras e tudo. Hoje a gente fala até de health techs, né? Então, olhando para essa perspectiva, será que a gente pode esperar um pagamento com um piscar de olhos? Hoje em dia tem pagamento com a palma da mão. Mas eu falo pelo chip, né? Será que a gente vai virar o cartão de crédito? Hoje eu falo que existe algo muito interessante para o seu nicho, no mundo da neurotecnologia, que é autenticação com base em sinais cerebrais. Isso é algo que já tem um grande estudo sobre, já tem várias publicações sobre, que existem certos ritmos cerebrais que são assinaturas suas, e que são fáceis e que são, são mais difíceis de forjar. Por exemplo, o digital, molde de silicone. Retina, córnea, você pode arrancar o olho da pessoa e ir lá colocar ou fazer, sei lá, uma prótese. Agora, sinal cerebral, ainda acho que o pessoal não... Então, antigamente estavam falando... 3 anos atrás, tinha uma tendência de achar que a voz ela era específica. Não, já temos o deepfake, já temos a inteligência artificial. E será que possivelmente num processo de onboarding a gente conseguiria captar então o sinal cerebral para entender uma questão de antifraude? Eu acredito que métricas biométricas, eu sou de um viés da cibersegurança que eu acredito que biométricas não deveriam ser senha, deveriam ser login. Digital não devia ser senha, digital seria eu estou aqui. Senha devia ser algo que... Você sabe... Uma coisa que você sabe que você tem e que você é. Exato. Devia ser alguma combinação dessas, mas eu sinceramente... Bom, eu tive para entrar nesse prédio aqui, eu tive que cadastrar minha face. Então, imagina se eu colocar já está em vários prédios por aí. Eu não podia usar as medidas que eles pegam aqui. Sim. Né? E de alguns lugares, sinceramente, é muito ruim. Eu já consegui desbloquear catracas olhando e identificar que era outro morador. Sim. Que é um perfil genérico, uma média lá que o algoritmo da distância dos ossos, né? Exatamente. Então, e aí volta sempre, né? E no caso que eu tenho barba, é até um facilitador, porque ele não consegue pegar algumas métricas, ele considera metade delas. Aí eu complico para os algoritmos. Exato. A gente tem barba, complica bastante. É verdade. E assim, a gente já sabe, né? Claro, hoje pago com um relógio. Poderia colocar o chip no braço, né? Na palma da mão, que já tem. Aí a questão, para quê? Se você tem um relógio... Mas, Luiz, a gente vai encerrar com essa concordância. Pra
quê? Nós vamos encerrar, porque é o que eu me questiono. Agora, uma pessoa com Alzheimer, que pode, num momento ali de um surto, arrancar toda a identificação que tem dela. É uma segurança. Sim. Você ter alguma tatuagem, alguma coisa assim, alguma coisa implantável que identifique, que você consiga rastrear aquela pessoa. Uma medida de segurança. Então, eu sempre acredito que a gente tem que contextualizar. Para quê? Eu sempre brinco aqui dentro da empresa, é por quê e para quê. Né? A gente tem a espinha do peixe quando a gente faz qualquer sistema de gestão da qualidade, que você tem que responder 5 porquês. Fala matriz de Ishikawa, até trocando aqui um pouquinho de experiência. Então, por que deu problema naquele cliente? Aí você responde, porque a integração estava falha. Por que a integração estava falha? Aí você vai descendo a camada dos porquês e você chega no para quê, né? Então, para que eu vou arrumar? É isso. E chegando aqui ao final, a gente tem um quadro, Luiz, que se chama Escorando. E o Escorando é uma brincadeira, é um bate-papo, e a gente chega realmente para entender um pouquinho do Luiz pelo Luiz, não o Luiz neurocientista. E eu vou até mudar. Você recebeu as perguntas, eu vou mudar, que eu sempre faço isso, porque ao longo da nossa conversa eu tive alguns insights. Legal. Vi que você também é um geek como eu, não é? Então, olhando um pouquinho dessa perspectiva geek de quem gosta de Marvel, Feiticeiro Escarlate ou Doutor Estranho? Doutor Estranho. Eu imaginei, porque a realidade da Feiticeira Escarlate, ela cria a realidade que ela quer para o cérebro dela achar que está no conforto. E dos outros também. Dos outros também, perigoso. É perigosíssimo. E o Doutor Estranho eu acho muito interessante porque ele usa a seguinte analogia. Ele quis se consertar para ele voltar para aquela vida que ele levava de excessos, de arrogância e tudo mais, só que o próprio fato dele querer, ele atingiu a habilidade de conseguir se consertar, consertou a necessidade que ele tinha de voltar para aquela vida, e ele não quis voltar, ele transcendeu. Exato. Quem me fez essa pergunta, inclusive, foi um grande empresário brasileiro no processo seletivo. Depois eu falo o nome. Tá bom. Mas basicamente um grande... top 5 aí das pessoas de algumas listas daí me fez. Qual o super-herói da Marvel você seria, né? Todo mundo da parte de engenharia, Homem de Ferro, eu, Doutor Estranho. Claro, tá corretíssimo, super coerente. Voltando também aqui nas perguntinhas, né? Omniaction ou telepatia? O Omniaction vai permitir você fazer algum tipo de telepatia que, se outra pessoa estiver usando outro, vocês vão conseguir trocar informações de sim ou não. Nossa, que incrível. Dá para fazer truque de mágica até, com base neurocientífica, obviamente com algoritmo. Tem várias formas, né, de fazer. Mas então, isso eu acho sensacional também, é transcender as limitações fisiológicas ou físicas que nós temos. Né? Sim. Bom, por último, nessa brincadeira... eu vou muito nessa linha. Score neural ou bola de cristal? Para algumas coisas a bola de cristal seria interessante. Né? Se eu tivesse que escolher, eu usaria a bola de cristal para ver o score neural, mas eu também usaria para prever várias outras coisas, né, como a descoberta da medicina e antecipá-las. Exato. Trazer para o mundo de agora. Muito bom. Bom, agora eu quero conhecer um pouquinho mais do Luiz. Eu sei que você é um entusiasta da ciência, gosta de Marvel, já descobrimos isso. Também tem o poema, traz aí o romance atrás, né, da sua pesquisa acadêmica. Livro ou filme favorito que você deixa de recomendação aqui? A gente acabou citando Matéria Escura, né, O Enigma dos Três Corpos, mas que você acha que faz sentido... baseado no teu ramo de atividade, de toda a tua pesquisa. Eu sou um grande fã de filmes e séries. Não tem esse final de semana que eu não vou no cinema pelo menos uma vez. Algumas tô louco para assistir agora, que vai estrear no dia 18, Twister, aquele negócio do tornado, que tem com tecnologia, tem a ver com meteorologia. Mas, respondendo a pergunta de forma objetiva, filme e livro, Jurassic Park. Não consigo até hoje assistir a cena, a primeira vez que o Alan Grant e a companheira dele veem o dinossauro pela primeira vez, o John Raymond fala Welcome to Jurassic Park, sem chorar. Aquela trilha sonora do John Williams e tudo mais. Então, o livro
Acabei de ganhar o box de aniversário da minha namorada agora, o Jurassic Park, O Mundo Perdido, e o livro é muito interessante. Então, apesar de não ser... Meu livro favorito da questão que a gente acabou de falar, que eu acho que é um manual de instruções sobre o cérebro, talvez seja também sobre a vida, que é com base em filosofia, chama Arte de Viver, de Epicteto. Que legal. É uma introdução, agora que está na moda, eu tenho que falar, gostava de estar na moda, a filosofia estoica. Então, livro Arte de Viver de Epicteto e filme Jurassic Park 1. Uma frase que eu tenho na minha ambiente de trabalho, no meu quarto, que eu deixo bem grande, que vem do Jurassic Park, que é uma das melhores para mim. Aquele filme é excelente em diálogos, Creation is an act of sheer will. Então, criação é um ato de vontade pura, não é de pura vontade, porque não é feito só de vontade. Sim. Mas se você tiver vontade de intenção. Pura, intenção. Se você tiver vontade pura, intenção pura, aquela intenção que não é só por dinheiro, aquela intenção que não é só por aparecer, a criação, grandes atos de criação humana nascem de intenções puras, genuínas, vontades puras. E o Joe Raymond fala isso lá. No filme ele é bem bonzinho, no livro ele é pintado como capitalista malvado. Né? Nossa, muito interessante. Malvado. E eu sempre me impressionei também, inclusive quero mesmo que a Cortex Corp cresça muito para você ir nos lugares onde foi gravado, porque assim, eu tive a oportunidade já de ir, é uma coisa... Na ilha? Então, no Havaí. Caramba, que legal! É sensacional, é sensacional. Bacana. Parece que de fato você está voltando à pré-história, é muito incrível. E não, realmente, eu gosto muito, né, de música clássica, porque essa sinfônica na Sala São Paulo, uma vez eles exibiram a trilha. Nossa. O Welcome to Jurassic Park. Nossa, edição, vamos colocar a trilha sonora para encerrar. Por último, mas não menos importante, quem você diz hoje que é a sua maior referência na ciência comum? Minha cientista favorita, minha ganhadora do Prêmio Nobel favorita de homens e mulheres, Rita Levi-Montalcini. Uma neurocientista que fez descobertas sobre a questão de neurofuncional, vou me alongar muito, mas sobre neuroanatomia, sobre fisiologia no cérebro, que fez as pesquisas dela, boa parte, num banheiro, num laboratório improvisado num banheiro, perseguida pela Itália fascista de Mussolini, e que teve no Brasil uma época, na UFRJ, antes de ganhar o Prêmio Nobel, não deram valor aqui para ela, do mesmo jeito que não deram valor para a professora Suzana Uzel. Ela foi para um grupo nos Estados Unidos, foi valorizada lá, e quando os Estados Unidos, de uma época que os Estados Unidos ainda valorizava a ciência, hoje também está difícil com ter lugar, né, infelizmente, e daí ganhou o Prêmio Nobel lá. E ela serviu como política depois. Ela, do mesmo jeito que o Cláudio Abbado, que é um maestro que eu admiro muito, um maestro, se não me engano, italiano também, do mesmo jeito que a Rita, depois de despontarem nos seus ramos intelectuais de atuação, seja na música ou, no caso dela, na neurociência, serviram à política. Eu não tenho vocação, né? É muito difícil. Principalmente no Brasil, porque o jogo aqui, acho que nem com Nobel e nem conduzindo orquestra, nem lidando com ego de musicistas, acho que nem terapeutizado não vai, né? Que é perigoso. Você tem que ter outros tipos de proteção que eu passo longe. Eu tenho um amigo que diz assim, né? Para a gente finalizar com leveza, ele diz que o mundo político no Brasil é jogo baixo. Né? Então não tem como esperar outro golpe que senão o golpe baixo, porque exato. É muito difícil para lidar. A Rita é justamente isso, a carreira dela, a resiliência que ela teve, a capacidade de desenvolver, é neurocientista também. A primeira figura de cientista, era neurocientista, nem sabia o que era neurociência na época, que eu conheci foi uma brasileira, a professora Suzana Uzel. Que incrível. Ela tinha um quadro chamado Neurológica no Fantástico. Eu gostava de cientistas. Você gostava de Mundo de Bikman? Mundo de Bikman. Não vai acabar essa conversa. Mundo TV de Bikman. Canal Futura. TV Cultura, O Castelar Rá-Tim-Bum. Uma das maiores honras da minha vida foi ser entrevistado lá no Conversa com o Bial, com o criador do Castelar Rá-Tim-Bum,
que é o Cal Hamburger, aqueles experimentos que passavam no X-Tudo. X-Tudo, claro. Como não? Tinha o X-Tudo mágico, tinha o X-Tudo experiência. Eu vou fazer uma confissão. Meu sonho de infância era ser cientista. E eu ainda vou para Marte. Essa é a questão. De várias pessoas era. O sonho de várias pessoas era se tornar pesquisador. Isso morreu. Porque uma conversa que eu estava tendo, inclusive, com a minha namorada na semana passada. Eu acho que eu ainda peguei, eu acho que fomos para nós, eu e ela, mas nós pegamos também, eu e você, a geração pós-Guerra Fria. Fazer ciência é a coisa mais legal do mundo. Nossa. Você tem que ser cientista, você tem que ser pesquisador, porque o país só é soberano se dominar a sua própria tecnologia. Exato. Então, eu tive a sorte de sofrer aquela distorção da realidade do mundo, que eu gosto que a gente comentou, de achar que ser pesquisador, que ser cientista, que viver uma vida dedicada a produções intelectuais e criação de artefatos tecnológicos era a coisa mais legal do mundo. Por quê? Por causa desses programas que a gente acabou de citar. Pois Eu assistia lá. Eu era super estimulada a essas questões de jogos de laboratório e eu amava química. O que você está fazendo hoje em dia? Uma empresa com base em tecnologia. Pois então, é exatamente isso. No Brasil. Exatamente isso. Bom, pessoal, me despeço desse bate-papo super incrível, de alto nível aqui do Luiz. Sigam as nossas redes sociais, proescore.oficial, para mais informações, para novos episódios aqui do Procast, do ProSchool, da ProNews e novidades que a gente vem lançando. Luiz, se despeça, deixa uma dica para o pessoal e rememore suas redes sociais também. Agradeço pelo convite, é sempre um prazer falar de neurociência, nanotecnologia. Quem quiser saber mais sobre isso, pode me consultar no Instagram, inclusive me contatar via direct quando eu posso, com certeza eu respondo, no Luiz, com Z, FS Borges. Tenham firmes naquilo que vocês verdadeiramente gostam, tenham muito claro para vocês seus valores pessoais e nunca abdiquem daquilo que vocês verdadeiramente gostam, porque passa o tempo que passar, vale a pena. No final das contas, coloque todas as suas decisões na perspectiva que a qualquer momento você pode morrer, ou no seu leito de morte, ou no que as pessoas que verdadeiramente importam para você têm a te apoiar ou pensar sobre isso, e viva uma vida plena nesse sentido, fazendo e sendo verdadeiro consigo mesmo. Muito bom. Luiz, obrigada. Foi demais.